Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós começamos mais outra semana, a 11ª semana. Ainda estamos no mês de maio, né? Hoje é dia 20 de maio. Observe que eu troquei o quê? A figura, porque nós temos mais algo para pensar a respeito aqui no mês de maio, que é o trânsito. Vocês sabiam que maio, ele é chamado de maio amarelo, ou seja, é um mês em que a gente trabalha a conscientização, a informação sobre a segurança no trânsito. Por isso que chama Maio Amarelo, tá? Nós vamos falar sobre isso em outra aula. Por isso que eu coloquei já a figura aí. Mais uma comemoração em maio. A aula 1, né, de quinta-feira, vai ter língua portuguesa no livro e ciências impressa. No livro de português, como vocês podem ver, nós vamos começar a unidade 2 com um conto de ficção. O que é ficção? Ficção são histórias inventadas, né? Histórias criadas pelo autor, né? Que não tem nada a ver assim com a realidade. É realmente da cabeça dele, ele que inventou. Então a gente chama conto de ficção. Esse conto aí chama-se A Formiga no Mar. A nossa personagem principal, a Zinha, ó, tá vendo ela aí? Ela vai passar uma pequena situação na praia relacionada a esse conto aí. Quem escreveu esse texto, A Formiguinha no Mar, foi um angolano. E esse escritor angolano, ele usa algumas palavras que são do português da Angola, ou seja, um pouco diferente da gente aqui, tá? Então, vocês vão ler todo esse texto com muita atenção, tá? Observando, assim, as diferenças do nosso português, e depois vão fazer a atividade da página de estudo do texto, da página 37. Essas duas primeiras questões aqui, ó, elas são só para pensar, tá? Elas são questões orais, ou seja, para conversar, não precisa escrever. Pergunta para você assim, quando você viu ali a imagem da menininha, o título do texto, né, do conto, o que você esperava que ele fosse falar durante a história? Aí isso que é para você pensar. O texto é como você esperava? Aí você conversa aí com alguém ou pensa a respeito. Na número 2 diz, como é que você contaria essa história para alguém, se você pudesse contar? A número 3 é para responder, né? Esse texto da Zinha aí, qual era a relação dela com a natureza? Você vai marcar um X na resposta correta de acordo com o texto. Será que a relação dela era de respeito à natureza ou não? A 4 também é oral, ou seja, você só vai conversar com alguém ou pensar a respeito. O texto A Formiga no Mar, já até comentei ali no início. Ela é uma narrativa, ou seja, um conto. Narrar é contar, né? É uma narrativa de ficção ou ela é um relato, ou seja, um fato real? Eu acabei de falar lá no início, né? Número 5. Releia o primeiro parágrafo, isso aí é importante. Você vai lá no primeiro parágrafo da história, você vai voltar lá e no próprio texto você vai circular uma palavra que indica o local onde a história acontece. Onde é que a história está acontecendo, o lugar, certo? Na letra B, você vai fazer a mesma coisa, vai também lá no texto, tá? E vai no texto sublinhar uma palavra que informa o momento do dia que está acontecendo a história. Qual é o momento do dia, tá? Que está acontecendo a história. Aí você vai fazer isso no próprio texto, sublinhar a palavra que mostra isso. E na letra C, você vai responder essa pergunta aqui mesmo, tá? Você vai me dizer, do começo até o fim da história, como é que a passagem do tempo acontece? Será que dá a impressão que foi minutos apenas, horas, ou então dias, meses, anos? Você tem a impressão de que a história se passa em quanto tempo ali, do começo ao fim? Na letra D, já que você pensou em relação ao tempo em que se passa essa história, a pergunta é sobre A Formiga e o Mar. Ela é uma história breve, longa, ou ela é vaga? Vaga quer dizer o quê? Que não fica assim, sem entender quanto tempo se passou, né? Se ela for vaga. Aí você vai me dizer qual das alternativas. E a número 6 é para você só pensar também, não precisa responder aqui. Lembra da história do Robinson Crusoe? Lá que era um romance de aventura? Ele era uma história bem longa, não era? Então, comparado com a formiga aqui e a história, né, da Zinha aí, da Formiga no Mar. A Formiga no Mar seria uma história mais curta ou mais longa que a do Robinson Crusoe? Pensa a respeito e aí responde pra gente.
Aí essa parte de hoje é só a 37. Depois nós vamos continuar a outra parte na aula seguinte, de português. Continuando a nossa aula 1, nós vamos para ciências aqui na atividade impressa. Não esqueça de colocar ali a data, dia 20/5, tá? Então nós vamos falar sobre o vírus, porque lá no livro de ciências nós estamos trabalhando os micro-organismos, não é isso? E um deles é o vírus. O vírus, qual é o mais falado nesse momento que a gente tem observado? O coronavírus, né? Que é uma espécie de vírus que causou, né, a pandemia em que a gente está agora. Então aqui essa atividade de hoje vai falar sobre ele, vai dar algumas informações, algumas coisas que talvez vocês já tenham visto em reportagem, né, em informativos por aí. Então vocês têm que ler essas informações e fazer o que está se pedindo aqui, ok? Então aqui no primeiro você tem uma explicaçãozinha sobre o coronavírus, que ele é um vírus que causa, né, geralmente infecções respiratórias. E esse vírus que está aqui na pandemia, né, causando esses problemas todos, ele foi descoberto no ano de 2019, né, no ano retrasado, no caso, em dezembro. E é a partir dali que ele se espalhou pelo mundo, causando a pandemia. Quais são os sintomas? O que são sintomas? Sintomas é o que a pessoa sente quando ela está doente, né, provocada pelo Covid-19. Ela vai ter febre, tosse, dificuldade de respirar, não é isso? Aí nessa atividade aqui, ó, é para você fazer isso. Você vai ligar as imagens aos sintomas que elas apresentam, certo? Cada figurinha representa um sintoma. Cada figurinha representa um sintoma. Você vai fazer ligação aí, ó, para ver qual sintoma é qual em relação à figura. Aqui do ladinho fala de como o coronavírus pode ser transmitido. O que é transmitido? Passar de uma pessoa para outra. Como é que acontece da pessoa estar com coronavírus e passar para outra pessoa? Ele é transmitido através do ar, do contato com objetos que estejam contaminados com o vírus, do contato com pessoas que estejam doentes, né? Essas são as maneiras de transmissão. Como é que a gente previne? Alguém sabe o que é prevenir? Prevenir é o quê? Cuidar antes de pegar, para não pegar. Então, como é que a gente cuida? A gente previne. Como é que a gente cuida para não pegar? Isso você já deve ter ouvido bastante. Evitar o contato físico, né? Como o abraço, por exemplo, o aperto de mão, certo? Beijos, ou seja, qualquer contato mais próximo, nós devemos evitar, certo? Aqui não tá também, mas o uso da máscara ajuda bastante. Aqui tem até uma menininha usando, tá vendo? Continuando a prevenção, observe aí. Lavar as mãos corretamente, né? Ou usar o álcool gel quando não puder lavar. Utilizar o quê? Né? A máscara, evitar contato com as pessoas que estão doentes, né? Usando máscara também. E evitar aglomerações. Todo mundo sabe o que é aglomeração? Ou seja, muitas pessoas juntas no mesmo local. Isso pode aumentar a chance de ter alguém doente entre eles e passar para todo mundo, certo? Então aqui você vai ler essas informações, vai fazer essa atividade aqui, que é bem simplesinha, e depois vai fazer essa atividade que está aqui do lado, ó, onde eu tô ali lavando as mãos, ó. Lave as mãos, tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Pois é, então você vai fazer essa atividade. Pinte o quadrinho V verdadeiro ou F para falso, de acordo com as informações sobre o coronavírus. Então, por exemplo, o número 1 aqui, ó. Coronavírus é contagioso, ou seja, ele passa de alguém para alguém. Isso é ser contagioso. Contagioso é quando algo que está com a pessoa passa para o outro. Então, nós sabemos que ele é contagioso. Então, eu vou fazer o quê? Vou pintar o quadrinho. Aqui não dá para pintar direito, porque nesse programinha é difícil, mas você vai pintar bem bonitinho o V de verdadeiro, certo? Esse é o meu exemplo, aí o resto você vai ler e vai observar. Por exemplo, o vírus, ele surgiu no Brasil? Foi no Brasil? Não foi. Então vai colocar o falso ali, vai pintar o quadradinho falso. E assim por diante, você vai lendo a informação, se for verdadeira você pinta o quadradinho verdadeiro, e se for falso você pinta o quadradinho falso, ok? Então essa atividade ela termina aqui. Depois nós continuamos com a aula 2 amanhã, ok? Até a próxima!